Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desse sabadão, sábado, meu amigo, que será marcado pelo último dia de preparação para o Clássico dos Milhões. Amanhã é dia de Vasco e Flamengo, amanhã, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, é dia de um jogo que para completamente a cidade. Às 6h30 da tarde estará acontecendo o Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo se enfrentarão no Maracanã. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês, temos novidades a trazer sobre essa preparação, sobre o que Rafael Paiva poderá ter à disposição para essa partida tão importante que estará acontecendo entre as duas equipes. Além disso, também muitas outras novidades, vamos falar aqui com vocês sobre a preparação do Vasco para o Vasco e Atlético Mineiro, jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Vasco que nesse momento se prepara fora das quatro linhas para essa partida, e ontem tivemos aí a notícia que há a possibilidade desse jogo não acontecer em São Januário, mas sim no Maracanã. Muitas informações, muitas novidades agora nesse Acorda Vascão, que chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos na meta, no objetivo, chegar aos 139 mil inscritos e contamos muito com a sua ajuda para que o quanto antes possamos chegar nessa marca tão importante para o nosso canal. Então, se inscreva, compartilhem, deixem um like, ajudem o nosso crescimento, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, Vascão. Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, primeiramente falando sobre Clássico dos Milhões, que o Vasco amanhã, meu amigo, estará entrando em campo contra a equipe do Vasco da Gama, perdão, do Flamengo, né, dentro do Maracanã. As duas equipes se enfrentam pela 26ª rodada de Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante para o Vasco da Gama, olhando até mesmo para o próprio Brasileirão. O Vasco que hoje é o 9º colocado do campeonato. Tivemos aí um jogo atrasado acontecendo no meio dessa semana entre Internacional e Fortaleza. O Inter acabou vencendo a partida e com a vitória ultrapassou o Vasco na tabela de classificação. O Vasco cai para a 9ª colocação, mas permanece, é claro, né, com a mesma pontuação que tinha antes da parada da data FIFA. O Vasco tem os seus 34 pontos, enquanto o Inter está à frente com 35. Temos na tabela de classificação Bahia com 39, São Paulo com 41 e Cruzeiro com os mesmos 41 pontos. Qual é o ponto importante aqui a ser comentado? O Vasco tem um jogo a menos em comparação a 7 dos 8 times que estão à sua frente, a não ser com relação ao Internacional. Então o Vasco vencendo o Flamengo amanhã, ele vai a 36 e dependendo da sequência de resultados, poderá ficar a apenas 5 pontos de distância para o São Paulo, que hoje é o 6º colocado e com um jogo a menos contra o Cuiabá. Se vencer esse jogo, são 2 pontos de distância para o G6. É muito perto, é uma colocação muito perto do G6, poderá fazer com que o Vascaíno sonhe até mesmo, né, com a possibilidade de disputar uma Libertadores em 2025, não apenas por meio da Copa do Brasil, mas por meio do próprio Campeonato Brasileiro. Então o Vasco foca completamente nessa partida. Tivemos ontem, como está aparecendo aí na imagem a vocês, um treino no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama foi a campo, se preparou para esse jogo, primeiro dia de preparação. Todos os atletas do elenco foram a campo. Léo Jardim foi a campo, Emerson Rodrigues foi a campo, Dimitri Payet foi a campo. Todos os atletas, tanto aqueles que não jogaram, quanto também aqueles que jogaram, estiveram aí treinando junto ao elenco no CT Moacir Barbosa nessa tarde de ontem. Importante falar aqui com vocês que também para essa partida de amanhã, teremos pela primeira vez à disposição o meio-campo suíço, no caso Maxime
Domingues, jogador de 28 anos de idade que veio para substituir o Watson, que infelizmente sofreu uma lesão, estará à disposição do técnico Rafael Paiva para essa partida de amanhã. A expectativa é grande aí que ele possa fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Inclusive falando até, né, sobre essa partida entre as equipes, ontem no treino que aconteceu, Felipe Coutinho treinou normalmente. Hoje o atleta será aí feita uma reavaliação no jogador para que internamente o Vasco decida se Coutinho tem ou não condições de entrar em campo amanhã contra o Flamengo. Ele que está muito afim, é claro, o vascaíno tem toda a razão para hoje desconfiar de Felipe Coutinho, por conta da ausência dele nas partidas do Vasco. A última vez que o Felipe entrou em campo foi no dia 3 de agosto, já completa 1 mês e meio de ausência de Felipe Coutinho, e hoje essa ausência se dá por uma falta de ritmo, não é mais por um problema de lesão. Então o torcedor vascaíno, ele cobra o Coutinho, ele quer ver o Coutinho em campo, e ao mesmo tempo o Coutinho também quer estar dentro das 4 linhas. Não à toa, é um atleta que hoje está fazendo um trabalho fora do CT Moacir Barbosa. Coutinho, ele comprou uma espécie de câmara hiperbárica para realizar um trabalho dentro da sua própria casa, visando a plena recuperação do jogador e uma entrada de ritmo, uma melhora de ritmo, né, visando aí o seu retorno aos gramados. Porém, é um jogo grande, é um jogo quente, é um jogo importante. Seria muito legal termos Coutinho à disposição, assim como será muito legal ter o Maxime Domingues, o Jean Davi Menezes, Rafael Paiva, com muitos atletas aí à disposição para esse jogo de amanhã. E ele mesmo falou, é claro, sobre esse clássico dos milhões. Após a classificação contra o Atlético Paranaense no meio dessa semana, Rafael Paiva falou um pouquinho sobre a expectativa e o foco que o elenco está para esse jogo, que vai acontecer amanhã no Maraca, às 6h30. A respeito entre os 4 é isso, a gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros assim como é o Verratti, de jogadores tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito, e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo e da dificuldade que ele ia ser. Então a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né? Desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo pra gente. A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essa é a mentalidade, essa é a forma com que o Vasco da Gama está olhando para essa partida tão importante que vai acontecer amanhã contra a equipe do Flamengo. A gente espera que todos estejam à disposição, a gente espera que o senhor Felipe Coutinho consiga se recuperar e consiga, enfim, né, amanhã, dar alegrias ao torcedor vascaíno nesse clássico dos milhões. Acredito que não teria momento melhor pra gente ver um Coutinho bem em campo do que senão amanhã contra o nosso maior rival. E de fato, né, recuperar aí essa vergonha que infelizmente passamos do primeiro turno. Tá muito engasgado ainda isso. Amanhã é obrigação do Vasco vencer o Flamengo. Essa é a palavra, obrigação. Mas enfim, meu amigo torcedor, vamos prosseguir aqui com o vídeo. Vamos virar um pouquinho a chave, vamos deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Vamos falar sobre Copa do Brasil, que o Vasco foca completamente também nas semifinais da competição. O Vasco, depois de 13 anos, volta a disputar uma semifinal da principal Copa do futebol brasileiro. Já está definida qual será a semana, aí no caso do mês de outubro, que estarão acontecendo essas semifinais. No caso, será a primeira e a terceira semana do mês de outubro, ou seja, o jogo do Vasco irá acontecer ou no dia 2 ou no dia 3 de outubro.
e o jogo de volta irá acontecer ou no dia 16 ou no dia 17. No caso, essas datas, respectivamente, das quintas e quartas-feiras da primeira e terceira semana do mês de outubro. Ainda não temos informação de quando irá acontecer esse sorteio na sede da CBF, né? Sorteio esse, é claro, de quando irá acontecer os jogos, de quem será o mandante, de quem será o visitante. Mas o Vasco ele já se antecipa quanto a isso. Por quê? Porque o Vasco hoje, internamente, ele planeja sim levar esse jogo para o Maracanã. Todos os jogos do Vasco da Gama aconteceram dentro de São Januário, jogos da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta a equipe do Água Santa em São Januário, enfrenta o Fortaleza em São Januário, enfrenta o Atlético Goianiense em São Januário e enfrenta o Atlético Paranaense em São Januário. Qual o ponto assim importante, o ponto positivo de São Januário? É o nosso caldeirão, é a nossa casa, é o território hostil, é o lugar em que o Vasco está acostumado a jogar, é a casa do Vasco da Gama, e acho que essa é a principal palavra. São Januário é a casa do Vasco, é onde o elenco sabe o que fazer, é onde o elenco conhece, é onde o elenco se sente em casa. Maracanã não é assim. Maracanã não é a casa do Vasco. Maracanã é o lugar em que o Vasco celebra, é o palco, é o grande estádio, é assim, é diferente, é uma outra vibe, é uma outra atmosfera, são 70 mil pessoas. Maracanã tem o seu charme, tem o seu glamour, mas não é São Januário. Isso pesa internamente, mas o fato do Maracanã ter capacidade para 70 mil pessoas pesa também quanto ao lado de levar esse jogo para o Maraca. Hoje está sendo discutido isso, e o Vasco conversa sim internamente sobre essa possibilidade de levar a partida contra o Atlético Mineiro para o Maracanã. É um potencial melhor desempenho jogar para 20 mil pessoas em São Januário, mas em números de arrecadação, em números de público, não levar 20, mas levar 70 pessoas, dar oportunidade de mais vascaínos na cidade do Rio de Janeiro participar desse momento que será tão importante para o Vasco, é algo que também pesa internamente. O Vasco, é claro, vai chegar a um consenso para decidir exatamente isso. Com toda certeza, o fato do Vasco jogar o jogo de ida ou de volta vai pesar muito para essa decisão da diretoria Cruz Maltini. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco, vamos lá, joga a partida de volta em casa. O jogo de ida vai ser na Arena MRV, na primeira semana do mês de outubro. Se o Vasco entender que o resultado foi ruim, que o primeiro jogo não teve um resultado bom e que vai ser necessário reverter um resultado difícil, esse jogo pode vir a ser sim São Januário, que é a casa do Vasco, que é o território hostil, é a mística do Caldeirão. Se o Vasco entender que o primeiro jogo de ida foi um resultado legal, que o Vasco segurou, um resultado completamente reversível, a possibilidade para levar esse um jogo para o Maracanã é bem maior. Então até o sorteio ele vai ser algo importante para a diretoria Cruz Maltina definir onde será a partida. Mas enfim, vamos ver, vamos ficar de olho. A gente costuma falar isso com vocês. Muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte. E é tudo muito importante, é tudo com muita cautela. Até o barulho que a gente, como torcedor, como influenciador, faz, pesa aí para que a diretoria possa chegar a uma decisão. Mas é importante lembrar, São Januário é São Januário, mas o Maracanã também é o Maracanã. É que recentemente o Vasco está tão ruim que nem o Maracanã está sendo bom para o Vasco. Mas não é culpa do Maracanã, é culpa do Vasco. A gente, nesse momento, tem ideias ruins de jogos do Vasco no Maracanã. Mas não é culpa do Maraca. Não é culpa. Ah, o Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu do Maracanã. A culpa era do Maracanã? É claro que não. A culpa era do elenco patético que tínhamos no início do ano sob o comando do Ramon Dias. Ah, o Vasco teve um jogo que colocou 70 mil contra a Chapecoense. No último jogo do Brasileiro de 2019 a gente empatou. A culpa é do Maracanã? Não, a culpa é do elenco patético que tínhamos, que eu lembro até hoje, que no último lance praticamente do segundo tempo, o meio do segundo tempo, numa falta, o elenco tava brincando. Tirou a dedanha, 0-1 para definir quem ia bater a falta. Então assim, não é culpa do Maraca. Entendam isso, é culpa de quem estava à frente do Vasco da Gama em todo esse ano. Muitas glórias já vemos no Maracanã, gente. A gente foi campeão no ano de 2000 no Maracanã do Campeonato Brasileiro. Então, vamos parar com essa palhaçada, porque eu acho, tá? Essa é a minha opinião, de que o Maracanã não traz sorte pro Vasco. Se tivermos um elenco competente, a gente vai vencer no Maracanã, vai vencer em Cariacica, vai vencer em São Januário, vai vencer em tudo quanto é lugar. Essa é a minha mentalidade. Levar 70 mil pessoas pro Maracanã é diferente. É parar o Rio de Janeiro para um jogo do Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Mas vamos ver. Vamos ficar ligado. Jogos importantes.
clássico importante, tem muita coisa boa para o Vasco, tá? A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Deixa aí a sua opinião sobre o que você acha exatamente sobre isso. Vasco e Atlético. Maracanã ou São Januário? Qual é a sua opinião? Vamos que vamos então, Vascão. Se curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.